Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Marcos. Seja bem-vindo às nossas aulas de baralho cigano de Petit Lenormand. Nesse vídeo nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o que é, e como utilizar o nosso querido baralho cigano ou Petit Lenormand. Baralho esse que não foi criado, a princípio com o objetivo de fazer adivinhação. Ele foi criado por um alemão chamado Johann Casper, com o objetivo de servir de diversão mesmo, um jogo de tabuleiro para as famílias jogarem, conversarem enquanto jogam, brincar. Então, as cartas eram postas na mesa, com peões, dados, e as pessoas iam jogando como aquela corrida, que você vai jogando os dados e o peão vai avançando. Dependendo da casa ou da carta que caísse, tinha um significado, a pessoa poderia voltar, poderia ficar um tempo sem jogar, enfim. Tinha uma série de regras que você tinha que seguir ao jogar o jogo da esperança, certo? Com o tempo, esse jogo se tornou assim uma predileção na Europa, devido ao fato de ser atribuída a sua criação, por conta de marketing, simplesmente, aos ciganos ou a Mille Lenormand. Nenhuma das versões são verdade, serviram apenas para servir de impulso no marketing, nada mais, certo? Os ciganos, devido à sua grande fama de videntes, e a Mille Lenormand porque era a cartomante mais famosa da época em que o baralho cigano começou a ser lançado. E seguinte, a gente pode comparar o aprendizado de um sistema de cartomancia, o baralho cigano, uma sibila, um tarô, um Bellini, seja lá qual for o sistema de cartomancia, com uma linguagem, como você aprende a ler e escrever, você vai aprender a decodificar aquele alfabeto, aquela linguagem, você vai transformar a sua linguagem falada em linguagem escrita, só que aqui nós vamos utilizar uma linguagem, em vez de letras, em vez de formar palavras, a gente vai formar aqui mensagens com imagens. Bom, então é como se quando você estivesse aprendendo o significado de cada cartinha dessa aqui, você estivesse aprendendo uma letra ou uma sílaba, para depois formar frases e textos. Bom, então nesse vídeo nós vamos falar sobre o significado de cada uma dessas cartas. Um significado mais assim evidente, um significado mais usual. E depois nós iremos aprofundar, logicamente, algumas minúcias, alguns detalhes, que é importante saber na hora de fazer uma leitura. Então vamos lá. Primeira carta, a gente pode dividir pela ordem numérica, pode dividir por naipes também, mas aí nós vamos seguir aqui a numeração, devido à praticidade. Depois a gente, quando estiver abordando a função dos naipes, a função das numerações da carta aqui, do baralho comum, a gente vai falar sobre isso. Mas primeira etapa que nós temos que focar agora é na mensagem principal, na mensagem mais evidente, que traz aqui uma imagem que lembra essa mensagem. Então, quando vemos a carta do cavaleiro, vemos a carta que representa uma mensagem, um carteiro, um entregador, já que na época em que o baralho foi criado,
o carteiro, o entregador, o mensageiro, ele andava a cavalo. Então ele chegava para levar, chegava ou partia para levar alguma encomenda, uma mensagem. Naquela época não havia telefone, né? Outra coisa interessante que a gente tem que prestar bastante atenção é justamente a linguagem e os elementos que nós temos hoje em dia. Naquela época, por exemplo, não havia telefone, não havia internet. Então, foi necessário fazer uma atualização, né, de como se lê essas imagens para que possa ser convenientemente utilizado na nossa vida moderna. Então, o cavaleiro representa o mensageiro, as entregas, as visitas, né? Pode representar pessoas que estão nos visitando, pode representar um automóvel, né? Uma moto, uma bicicleta, pode representar um entregador, uma pessoa que trabalha vendendo coisas de porta em porta, né? Pode representar o correio, enfim. Carta do Trevo de 4 folhas, né? É uma carta que traz uma mensagem de boa sorte. E uma sorte assim rápida, instantânea, né? Algo breve, mas uma surpresa feliz, né? Devido ao trevo de 4 folhas está representando, né, na Europa não a erva daninha, mas um amuleto de sorte. Vemos aqui o navio, né, que representa um meio de transporte para longas distâncias, né, através do navio você viajava, ainda viaja hoje, né, para terras distantes, né, para países, para estados, né, bem distantes de onde você mora. Hoje em dia a gente pode relacionar o navio com a internet. Por quê? Porque através da internet você navega e conhece culturas, conhece lugares, mesmo que seja por imagens, à distância. Então podemos relacionar o navio também à internet. Podemos representar, ver no navio, quer dizer, o navio pode estar representando também um transporte de grande porte. Não só um navio, mas um avião, um ônibus, um caminhão. E o navio, como ele era utilizado assim como um instrumento também comercial, ele lembra o comércio. A casa, né, uma imagem bem evidente, né, representando aí o nosso lar, imóveis, né, o nosso ambiente mais íntimo, até a nossa família, né? Então é representado por essa casa, nossa vida doméstica, né, o nosso lar, nossa casa. A árvore, ela é um símbolo de vida, então ela representa a nossa vitalidade, né, o nosso tempo de vida, a nossa saúde, né, também representa a saúde. A casa, quer dizer, a árvore, ela vai representar também as nossas raízes, quer dizer, os nossos ancestrais, e algo que demora a crescer, demora a dar frutos, né? Você não planta uma árvore hoje para colher frutos amanhã, é uma coisa que demora o crescimento. As nuvens, né, onde a gente vê aqui nessa carta dois aspectos dessa nuvem, né, uma neblina, uma coisa que deixa a visão embaçada, turva,
E também a imagem aqui de nuvens pesadas, olha, causando caos, destruição às tempestades, né? Então essa carta ela representa problemas e indefinições. A serpente representa os perigos, né? A serpente, né, que pode matar com seu veneno, representa os nossos inimigos, nossos adversários, representa calúnia, mentiras e traições. O caixão, né, o caixão que representa a morte, representa o luto, a tristeza, representa doenças e prejuízos. O buquê de flores, quando antigamente, principalmente quando você estava paquerando, querendo conquistar uma pessoa, você levava flores, né? Você quer agradar alguém, você vai visitar uma autoridade, você leva flores, né? Então ela representa um presente, um agrado, cortesia, romantismo, de certa forma uma forma de cortejar, de agradar, de ser gentil, né? E a carta dos presentes também. A foice. Olha só, a foice, a gente vê aqui do lado, a figura principal é a foice mesmo, né? Mas a gente vê aqui algo que foi cortado, né? Como se fosse assim uma colheita, né? Aquilo que a foice acabou cortando e você pode utilizar. A foice ela representa cortes, né? Então a carta que tiver do lado ela vai dizer o que é que a foice estará cortando. Do outro lado da foice, a gente vai ver mais adiante também sobre essa questão da direção das cartas, que é muito importante, né? Mas no momento a gente sabe que, né, a gente precisa saber aqui que a foice ela representa cortes e colheita. Também representa algo inesperado, algo que é ceifado, que é colhido, né, antes do previsto. Né, mas traz essas duas mensagens, de corte e colheita. O chicote e a vassoura, olha só. O chicote é um instrumento de punição, né? Já a vassoura de limpeza, mas também lembra as bruxas, né? Então, lembra bruxaria, conflitos, abuso de autoridade e brigas, né? Que representa aqui a carta do chicote. O chicote é a vassoura, né? Os pássaros, umas corujas aqui, representam uma comunicação sonora, barulho, né? É uma carta que vai falar de ruídos, de conversa, né? de palavras realmente. Pode lembrar o telefone, pode representar também um passeio, né? Um pequeno passeio, mas é a carta tema das conversas, né? Da comunicação. Pode representar fofoca, por exemplo, né? Mas a carta da comunicação verbal. A criança, que geralmente representa coisas pequenas, ou até mesmo um bebê, uma criança, né? Um adolescente, ou algo que está se iniciando, ou algo pequeno, né? A raposa. A raposa ela representa, nas fábulas, né, inclusive, ela está sempre representando assim a astúcia, a estratégia, a ardilosidade, né, a inteligência, né, e também a enganação. Ela usa de ilusão para poder capturar suas vítimas, para tirar vantagem, né? Então,
a carta dos enganos, das fraudes, da estratégia, da inteligência, né? E também da vigarice, né? Dos vigaristas também. O urso. Olha só, esse animal, ele tem algumas características que podem lembrar alguns assuntos, né? O apego, a proteção, né, da família, então vai representar aquela mãe ciumenta ou uma figura materna possessiva. Pode representar o ciúme e também, como é um animal que ele come bastante para que no inverno ele possa ter calorias e sobreviver, né, um período mais escasso, ele representa também as nossas economias, né, os nossos bens, aquele dinheiro que você guarda, né, por um momento de necessidade. As estrelas. Olha só, as estrelas, elas representam orientação, né? Naquela época, né, você poderia se orientar na mata, no mar, através das estrelas, né? Elas dariam ali a direção para você seguir o caminho desejado. Hoje em dia, a gente, assim como naquela época já era tido como algo ligado à ciência, à tecnologia, ela também representa a internet, a modernidade, além das esperanças, das expectativas, né, do sucesso também. A cegonha representa mudanças, pode representar também gravidez, né? É aquela história que perguntaram, as crianças perguntam de onde vêm as crianças, né? Não, a cegonha é quem traz. Então a cegonha, se a pessoa está grávida, não, a cegonha está para trazer uma criança. E representa também mudanças, a migração de um lugar para outro, né? Então vai mostrar mudanças para o consulente. O cachorro, né, o melhor amigo do homem, representa, logicamente, as amizades, os amigos fiéis, a lealdade, a fidelidade e o apoio. A torre, ela representa isolamento, né, porque em uma torre você se isola, representa ambições e representa, além do pai, representa figuras paternas, né? Assim como o urso representa a mãe ou figuras maternas, né, como tia, avó, a gente vê aqui a torre como representante da figura paterna ou do pai ou das figuras paternas, né? E também representa grandes edificações e instituições, governo. Bom, se você quer ver algo relacionado à justiça, por exemplo, você pode utilizar essa carta, né? Ela também representa a justiça. O jardim, né, o parque, é o lugar público de encontros. Então, representa a vida pública, as festas, os encontros, as praças, os lugares em que pode entrar todo mundo, é um local público, como eu já disse, né? E pode representar também as redes sociais. A montanha é um obstáculo a ser vencido. Tanto pode representar uma circunstância adversa, quanto pode representar um adversário forte. A montanha também ela representa atrasos e dificuldades da coisa andar, né, de locomoção. Os caminhos representam decisões a serem tomadas.
né? Vou por esse caminho ou vou por esse, né? Ou a encruzilhada dos caminhos, ou a encruzilhada onde você vai escolher entre dois caminhos, né? Pode estar representando, por exemplo, quando se joga para o amor, a pessoa dividida entre duas pessoas, né? Ou dividida entre a pessoa e uma outra circunstância. De modo geral, sempre vai mostrar opções. Os ratos representam sujeira, doença, infecção e vícios, né? Delinquência, bandidos, quadrilha, né? Então, é uma carta não muito boa, né? Vai representar justamente sujeira, doença, perdas e roubos, desgaste, né? Uma perda gradual de alguma coisa. Coração representa sentimentos, de um modo geral, e também a afeição, né? O amor. A aliança representa compromissos, né? Tanto compromissos, por exemplo, de casamento, quanto compromissos de negócios, né? Enfim, é a carta da formalização dos compromissos, né? Dos vínculos, dos acordos. Vemos aqui o livro, né? Que representa os segredos, os estudos. Então, por exemplo, se você quer saber sobre os seus estudos, sobre o seu curso, sobre a sua faculdade, né? Essa carta vai representar esse tipo de assunto, né? E também segredos, né? Pode representar também um notebook, um computador, né? Algo onde você guarda informações, ou um próprio livro. O envelope. Envelope que representa mensagens, cartas, documentos, e-mails, mensagem de texto, é a carta da comunicação escrita. O homem, né, que vai representar um consulente do sexo masculino, ou um homem importante na vida da pessoa, né, se no caso for mulher, e a mulher, né? Vemos aqui a mulher que representa ou a consulente, que está, né, recebendo a consulta, ou uma mulher importante, né, também pode representar. No caso que a pessoa, por exemplo, estiver jogando para uma pessoa que é homoafetiva, né, que é gay, tanto o homem quanto a mulher podem ser marcadas de ambos os sexos. Por exemplo, você pode marcar um casal de lésbicas, por exemplo, você pode marcar a consulente como uma mulher e a namorada ou companheira dela você pode marcar como homem sem nenhum problema. Caso de homens também, da mesma forma, você pode marcar o consulente como o homem e o companheiro dele como a mulher, sem nenhum problema. Outra coisa, além de representar a função dessas cartas, né, elas são mais voltadas para representar pessoas, mas elas podem representar características masculinas ou femininas, né, além de pessoas desses sexos, né, importantes na hora do jogo. Vemos aqui o trevo, vemos aqui os lírios, que representa a virtude, representa a família, representa também o sexo, tá bom? E representa a virtude, a nobreza, né? Vai depender muito daquilo que você está jogando, né? Para o assunto que você está jogando e da forma como você está lendo. Coisas que a gente verá mais adiante, né? Sol representa a vitalidade, o sucesso, a verdade, a energia, a intensidade, o calor, o dia. A lua representa
a nossa reputação, a nossa fama, representa reconhecimento, retribuição à noite, né? E é a carta assim, que vai falar de como está a nossa reputação, nossa fama, nosso prestígio. A chave é a carta das escolhas, né, onde você vai abrir ou fechar algo, e também das soluções. A chave representa as soluções. Também abertura de algo, né? Então a chave ela traz esses significados, principalmente soluções e abertura. Abertura ou fechamento de algo. Os peixes. Peixes, né, como a nossa nota de R$100 representa dinheiro, certo? Porque fonte de renda, né, de boa parte daqueles países da Europa em que, né, onde é a fonte do Petit Lenormand, o peixe valia dinheiro, né? Então o peixe representa justamente isso, né? O dinheiro, né? Os recursos, as nossas finanças. Também pode representar negócios. Água também pode representar. A âncora representa trabalho, principalmente trabalho, né? Agora, estabilidade, rotina, né? Equilíbrio e algo fixo, algo estabilizado. A cruz ela representa dores, provas e fé, certo? Então, assim, nós vimos o significado básico de todas as cartas. A gente vai ver mais informações sobre elas, sobre algumas características que são muito importantes na hora de fazer uma leitura, mas vamos deixar para o próximo vídeo, tá bom? Então, faça o resumo, né? Anote aí no caderninho o significado de cada carta dessa, para que você já possa ir ganhando familiaridade, né, para as próximas etapas que seguirão. Bom, vamos lá.